Abrirmos a nossa Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Nós vamos dar início hoje a uma série de sermões, de mensagens expositivas no livro das Lamentações de Jeremias. Um livro importantíssimo e, com certeza, tem muitas lições para o nosso coração. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. O alvo é que esta série tenha 5 sermões, porque o livro de Lamentações, conforme nós vamos ver, são 5 poemas. E a ideia é que a gente possa pregar em 5 mensagens. Então, Palavra do Senhor, livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Nesta série eu voltarei a usar a versão padrão da nossa igreja, que é a Almeida Revista e Atualizada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem o socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque eles viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundície está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na sua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim,
com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem o console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoastes, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes conforme me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muito, e o meu coração está desfalecido. Vamos orar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, e que esse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, possa se tornar vida em nós e através de nós, e falar de forma toda especial no nosso coração. Curva a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, e nós declaramos as Tuas maravilhas. Ó Senhor, que texto rico, profundo, desafiador para o nosso coração. Pai, que as palavras de Jeremias, que os lamentos aqui registrados, possam ecoar no mais profundo do nosso ser e transformar a nossa vida para a glória do Teu nome. Que esta série não seja mais uma série, mas que esta série possa estar mudando a minha vida, a vida da Tua igreja, do Teu povo, daqueles que acompanharem na internet, daqueles que tiverem acesso a este material, que vidas sejam salvas, transformadas para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. E nós vamos estar, com a graça de Deus, vendo este primeiro poema nesta noite.
O tema da mensagem é as consequências do pecado e a justiça de Deus. As consequências do pecado e a justiça de Deus. Esta semana, o mundo inteiro foi pego de surpresa com a notícia da morte da rainha Elizabeth. A rainha, que já tinha fama de imortal, que reinou durante 70 anos, que tinha uma personalidade forte, granítica, mas ao mesmo tempo era extremamente carismática e que conseguiu conquistar o mundo inteiro. Ela chegou ao fim. Faleceu e a notícia se espalhou rapidamente no mundo inteiro. Ela morreu no palácio, na Escócia. Seus filhos, sua família haviam sido chamados para estarem ali naqueles últimos momentos. Muita gente chorou, muita gente correu para frente do palácio, muita gente ficou triste com a morte da rainha, e com razão. Agora imagine se, ao invés de uma morte natural, como aconteceu, se de repente a notícia fosse que a rainha Elizabeth, ela foi violentada, todos os seus bens foram saqueados, a cidade de Londres foi destruída, o Reino Unido foi completamente destruído. Imagine a comoção, imagine a tristeza, imagine as notícias dos jornais. De repente, uma nação inimiga, um povo inimigo, entrou na Inglaterra, violentou a sua rainha, destruiu tudo, acabou com a cidade e levou o povo embora. Imagine as crônicas, imagine as notícias. Pois bem, guardada as devidas proporções, é exatamente isso que aconteceu e que está sendo retratado aqui no livro das Lamentações de Jeremias. Para a gente entrar no texto, é preciso a gente levantar o contexto histórico, para que a gente possa entender esse texto. Em primeiro lugar, o significado do nome deste livro. Nós temos nas nossas Bíblias Lamentações ou Lamentações de Jeremias. Mas é interessante que na Bíblia hebraica, no texto hebraico, a palavra que define o título do livro é a primeira palavra que aparece no texto, que você vê aqui no capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 4, verso 1, que traz uma palavra, uma exclamação, que mostra o espanto. Ó, como? Como? Então, os rabinos judeus, aqueles que organizaram a Bíblia hebraica, eles colocavam como título do livro essa primeira palavra, ó, como. Ou como. Mas os que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, a famosa tradução dos 70, a Septuaginta, eles entenderam que esse livro, que é anônimo, como geralmente as poesias hebraicas são anônimas, eles entenderam que esse livro foi escrito por Jeremias. E aí eles colocaram como título do livro Lamentações de Jeremias, ou Lamento de Jeremias.
E é interessante que se você pega a Bíblia hebraica, que está dividida em 3 partes, lei, profetas e escritos, você vai ver que o livro de Lamentações ele está nessa terceira parte, nos escritos, nos pergaminhos, nos rolos, que tem um conjunto de livros poéticos ali, Lamentações, Cantares, Esté, Eclesiastes. Então, na divisão da Bíblia hebraica, ele não está junto com o livro dos profetas, nem muito menos com o profeta Jeremias. Ele está na terceira divisão. Mas, na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita pelos 70 sábios judeus, você conhece bem a história, eles entenderam que o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias. E aí eles não só colocam esse título, Lamentações de Jeremias, mas eles colocam o livro de Lamentações após o livro do profeta Jeremias. Então, ele é como que um apêndice ao livro de Jeremias. Os tradutores da Vulgata Latina, Jerônimo, e chegou até nós, eles pegaram essa tradição vinda, não da Bíblia hebraica em si, dessa visão da Bíblia hebraica, mas da Septuaginta, e trouxeram para nós essa visão. E o título ficou como Lamentações de Jeremias. E tanto na Septuaginta como na Vulgata Latina, você tem uma introdução mostrando que Jeremias escreveu esses lamentos no momento em que Jerusalém estava sendo destruída. E aí, esses tradutores, eles disseram que Jeremias estava como que assentado, chorando, vendo aquela situação, e ele escreve os lamentos. E quando a nossa tradução vem do latim, da Vulgata Latina para o português, essa palavra lamentações, lamentio, a ideia é de um canto fúnebre. Porque é exatamente isso que o texto traz para nós. Nós temos aqui cantos, poemas fúnebres. Nós temos aqui o autor chorando por causa da catástrofe, da desgraça que sobreveio à cidade de Jerusalém. Nós cremos que foi Jeremias que escreveu. Muito embora exista teólogos, estudiosos que questionam a autoria de Jeremias e que diz que aqueles que incluíram essa ideia de que Jeremias foi o autor, eles não têm base suficiente porque o texto é anônimo, porque em alguns momentos não dá para você colocar como similar ao texto de Jeremias, mas outros estudiosos dizem que, muito embora a poesia seja anônima, essa poesia foi escrita por alguém que foi testemunha ocular da destruição, alguém que conheceu muito bem o contexto do que está falando, e a pessoa que mais se aproxima disso é Jeremias. Além do mais, existe no livro de Lamentações frases, palavras que são muito próximas do livro de Jeremias. Por exemplo, às vezes que Jeremias fala aqui de lágrimas, dos olhos cheios de lágrimas, dos olhos que estão cheios de lágrimas e que está chorando por Jerusalém. Então, aparece muito lá no livro de Jeremias. É a partir daqui que Jeremias também vai ser chamado de o profeta chorão, aquele que chorava pela cidade de Jerusalém. Então, o significado do nome é um cântico fúnebre, uma poesia fúnebre. Escrito por Jeremias, nós seguimos essa linha, mas independente de quem foi o autor, se foi um poeta desconhecido, ou se foi o próprio Jeremias, o importante é a mensagem do livro, o que o livro está trazendo para nós. Mas eu creio que pode ter sido, sim, Jeremias. Quando Jeremias escreveu esse texto? Jeremias escreve esse texto
esses poemas entre o ano 587, 586 e o final do cativeiro, ou a primeira leva que está voltando do cativeiro. Por quê? Porque quando você lê o texto, não tem como você não entender que a pessoa que escreveu esses poemas, ela estava sendo testemunha ocular daquilo que aconteceu. Ela estava dentro do contexto. Não tem como você achar que foi alguém século depois, ou muitos anos depois. Não, é alguém, quando você lê o texto é muito gráfico para mostrar que alguém que escreveu o texto, e nós cremos que foi Jeremias, estava como que visualizando tudo aquilo ali. Então, provavelmente, ano 586, 580, alguns colocam, se for outros autores, no máximo 538, seria a datação do livro. Qual é o contexto? O contexto é a queda, a destruição ou o cativeiro de Jerusalém pelos babilônicos. Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele já tinha vindo a Judá, a Jerusalém, e levado um grupo. É nessa leva que vai Daniel, os seus amigos e outros nomes que a palavra de Deus coloca. Depois, em 597, ele volta lá e leva os nobres, leva o rei, os nobres, os artesãos, e deixa ali um rei que é submisso a ele, o rei Zedequias. Mas, quando ele viu que poderia haver ali um complô, uma traição do rei que ficou no lugar, ele volta, agora em 587, 586, e ele destrói Jerusalém, ele queima o templo, ele destrói tudo e ele vai levar todo o povo da cidade para o cativeiro. Vai levar o rei, vai levar os seus filhos, ele vai matar os filhos do rei na frente do rei e depois ele vai cegar o rei. Ele vai tirar a visão do rei. E Jeremias havia profetizado isso. Jeremias havia dito que isso iria acontecer. Jeremias pregou durante 40 anos a mensagem do Senhor, dizendo que o povo de Judá, que o povo de Jerusalém, pudesse se voltar para o Senhor, senão os babilônios iriam vir, iriam destruir a cidade, destruir o templo, levar cativo todo mundo, e a desgraça seria total. 40 anos. E o povo não acreditou. Mas não foi só isso, não. Em 722, a Síria já tinha levado o reino do norte. Você sabe que com a morte de Salomão, o reino foi dividido em 931. E você tem o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, Jerusalém, Judá. Em 722, a Síria vem e, por causa dos pecados do reino do norte, a Síria destrói o reino do norte. Jerusalém poderia ter aprendido a lição, o reino do sul, porque esse povo foi destruído por causa dos seus pecados. Mas de 722 a 586, aquele povo brincou com o que não deveria brincar. Os profetas se levantavam, falavam a palavra de Deus, chamavam o povo ao arrependimento, e eles diziam, não vai acontecer, não vai acontecer. Eles se amparavam no templo, que estava em Jerusalém, na aliança davídica e no fato de Jerusalém ser a cidade do grande rei. Então os profetas diziam, voltem-se para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, não façam alianças com os povos pagãos, não cometam idolatria, e o povo fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus proibia. Deus havia feito uma aliança com o povo de ser o seu Deus, de lhe dar uma terra,
mas Deus lhe deu uma lei. Essa aliança estava fundamentada em uma lei. Esse pacto era um pacto que tinha uma lei para ser cumprida. E se aquele povo cumprisse a aliança, Deus iria dar a terra, Deus iria manter o povo naquela terra. Mas se o povo não cumprisse a sua parte na aliança, eles perderiam a terra e eles seriam levados daquele lugar. É só você ler Deuteronômio 28 até o 30, você lê quando o Senhor dá os 10 mandamentos, você lê todo o contexto da aliança de Deus com Israel. Pois bem, Deus levanta Jeremias para pregar para o reino do sul, Judá, Jerusalém, e eles não ouvem Jeremias. E Jeremias prega a palavra, Jeremias ensina a palavra, Jeremias confronta o povo. Nós vimos aqui o sermão do templo, capítulo 7 de Jeremias, quando ele vai à porta do templo e confronta aquele povo, mas mesmo assim o povo não deu ouvidos. Passaram-se os anos. Chega o ano 586, Nabucodonosor invade Jerusalém. Após um cerco de mais de 2 anos, ele invade Jerusalém. O povo está fraco, porque a estratégia militar da época era o seguinte: você cercava a cidade, cortava o fornecimento d'água, cortava o abastecimento de alimentos, ninguém entrava, ninguém saía, e aí o povo que estava dentro começava a ficar fraco, a morrer, a ter doenças. Quem saía era passado ao fio da espada, depois se jogava os corpos para dentro da cidade, e aí espalhava doença, podridão. Mas o povo estava com tanta fome, e você vai ver que isso se repete no ano 70, o povo estava com tanta fome, e aconteceu algo tão terrível, que quando você lê o livro de Lamentações, você vai ver que o texto é um texto polêmico, até na tradução, mas que as mães estavam comendo os seus próprios filhos. Você sabe o que é isso? Era tanta fome, que uma mãe pegar uma criança que morreu, porque quando você lê o texto, as crianças em Israel estavam morrendo de fome e sede. Diz que a língua pregava no céu da boca. E aí as crianças morriam. E como a mãe não tinha o que comer, cozinhava seus filhos para comer. E quando Nabucodonosor entra, ele pega esse povo fraco e destrói esse povo completamente. Você tem um relato, um resumo, lá no livro de Reis. Vá lá para a 2 Reis, capítulo 25. Olha aqui, só para a gente ver como foi essa invasão, para a gente poder entender o texto. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 ao 12. Você pode ler 2 Reis 25, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, o livro de Jeremias, capítulo 40, até o final, e você vai ler o relato do que aconteceu com essa invasão. Olha aqui o que, diz 2 Reis 25, 1 ao 12. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueira em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os seus olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Você já pensou que situação? Você já pensou que desespero? Agora imagine Jeremias, profeta de Deus,
que o Senhor tinha lhe revelado que tudo isso iria acontecer, vendo essa palavra se cumprir. E uma das coisas que a gente observa em Jeremias é que Jeremias profetizava, e era uma palavra dura, porque geralmente a profecia é dura. O profeta é aquele que chama o povo ao arrependimento, para se convencer dos seus pecados, mas ao mesmo tempo, Jeremias amava aquele povo e chorava por aquele povo, sentia a dor daquele povo. E aí diz o texto de 2 Crônicas, que é onde os estudiosos baseiam para justificar que foi Jeremias que escreveu Lamentações, diz lá em 2 Crônicas 35, 25, que Jeremias escreveu lamentos, cantos fúnebres, expressando a sua dor, colocando para fora tudo aquilo que incomodava o seu coração com aquela situação. E aí é que surge o livro das Lamentações de Jeremias, que é lido pelos judeus todos os anos, entre o mês de julho e agosto, quando eles celebram a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Eles leem nas sinagogas o livro de Lamentações em voz alta, para trazer à memória a situação do povo. Pois bem, Lamentações é um texto poético. E como é poesia, é difícil de interpretar. É por isso que você não vê séries expositivas sobre Lamentações. É por isso que você não encontra livros com facilidade sobre Lamentações, comentários bíblicos sobre Lamentações, principalmente em português, porque é um texto poético. São 5 poemas. E a poesia hebraica é totalmente diferente da poesia nossa, do português. Enquanto nós temos uma poesia que lida com a rima, a poesia hebraica tem algo interessante, que é o paralelismo de ideias. Não é tanto a rima, mas a ideia, o paralelismo, onde uma frase é dita e a segunda frase diz a mesma coisa da anterior com outras palavras. Isso é a poesia hebraica. E quando o autor de Lamentações escreveu o seu livro, ele escreveu de forma poética, ele escreveu 5 poemas de uma forma muito interessante. Você lê aqui o texto e você vê que cada capítulo, com exceção do 3, do terceiro capítulo, eles têm 22 versículos. Por quê? Porque nós temos aqui poemas que foram feitos, elaborados com muita maestria, com muita capacidade, para retratar a queda de Jerusalém. E esses poemas, eles são poemas acrósticos, ou seja, cada letra do alfabeto hebraico dá base para uma estrofe do poema, que está aqui traduzido como versículos. Então você tem aqui um poema com 22 estrofes, onde cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Vai de Aleph a Tav, ou de A a Z. E a questão é, por que ele escreveu assim? Por que ele fez assim? Primeiro, por uma questão mnemônica, para facilitar a memorização, para decorar. Segundo, quando os estudiosos olham de forma mais teológica, ou diríamos espiritualizada, é porque nós temos aqui o sofrimento sendo retratado de A a Z. Tudo que você quiser saber sobre o sofrimento, lê aqui que você vai entender. E fora daqui o livro de Jó, que também é um texto poético. E é tão interessante esse recurso que ele utiliza, esse recurso literário nos poemas,
que se você olhar capítulos 1, 2, 4, você vai ver que está dentro dessa ordem alfabética, do acróstico hebraico, do alfabeto hebraico. 22 versículos. Quando você lê o capítulo 3, são 66 versículos. Por quê? Porque cada letra vai dar base para 3 estrofes. Ela está bem organizadazinha. Cada letra do alfabeto vai dar base para 3 estrofes, que no nosso caso são 3 versículos. Se você tem a NVI, se você tem a King James atualizada, ou a Nova Almeida, eles já colocaram dentro desse padrão. A Ara, infelizmente, deixou o texto em prosa. Mas algumas Bíblias já colocam o texto na forma poética, e algumas até trazem as letras do alfabeto hebraico, fazendo a divisão do texto. E aí, nós vamos chegar aqui ao primeiro poema e extrair dele lições para a nossa vida. Se você olhar esse primeiro poema, você vai ver que esse poema, ele pode ser dividido, a grosso modo, em 2 partes, mas para facilitar mais ainda a compreensão, ele pode ser dividido em 3 partes, para que a gente possa entender. É claro que nós estamos lidando com uma poesia. Aqui não é uma prosa, não é uma carta, aqui não é um texto narrativo, aqui é uma poesia que o significado está por trás das palavras. Você tem que ler a poesia e imaginar o que o autor está querendo transmitir para você. Mas um detalhe, antes da gente entrar aqui no texto, é que se você olhar capítulo 1, 2 e 4, você tem esse acróstico do texto hebraico, do alfabeto hebraico, dando base para os versículos, as estrofes. Capítulo 3, você tem esse acróstico mais longo, são 66 versículos, então é uma letra para cada 3 estrofes. E o capítulo 5, você vai ver que são 22 frases. Ele foge um pouco ao acróstico, mas ele continua com a ideia de 22 frases. Vamos olhar aqui a primeira parte do texto e pensando no tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? As consequências do pecado e a justiça de Deus. E eu penso que esse tema resume esses 2 pontos principais do capítulo, que vai do verso 1 ao 11, do verso 12 ao verso 22. Mas, para facilitar, eu dividi ainda, e eu estou seguindo alguns estudiosos, em 3 partes. Primeira parte, versículo 1 até o versículo 7. E aqui você vê a descrição da catástrofe, da destruição de Jerusalém, de tudo aquilo que aconteceu na cidade. De forma poética, o autor vai descrever, neste canto fúnebre, para nós o que aconteceu com aquela cidade. E quando a gente lê, meus irmãos, se você lê com reflexão, e principalmente um judeu lendo isso aqui, é algo que comove até as entranhas. É muito mais comovente do que a morte da rainha Elizabeth para os ingleses. Olha como é que o texto diz, versículo 1 ao 7. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os seus amantes, ou os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações.
os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como coços que não acham pasto e caminham exausto na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Olha que descrição. Como nós cremos que foi Jeremias que escreveu, imagine Jeremias sentado à porta de Jerusalém, e quem assistiu o filme de Jeremias, você lembra que tem uma cena lá exatamente assim. Jeremias sentado à porta de Jerusalém, ele foi deixado ali, porque alguns camponeses foram deixados na cidade, gente simples, gente humilde. Talvez o rei da Babilônia olhou para aquele povo simples, humilde, os camponeses, e disseram: esses aí não vamos nem levar, vamos levar só essa turma aqui mesmo. E quando ele olha para a cidade, destruída, o templo queimado, tudo virado, e o povo tinha sido levado para o cativeiro, ele descreve essa calamidade, essa catástrofe, dizendo: oh, como jaz solitária a cidade outrora populosa. Imagine Jerusalém nos dias de festas, as grandes festas judaicas. Imagine centenas, milhões de judeus indo para Jerusalém de todos os lugares do mundo. Imagine o templo de Jerusalém com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. Imagine aquele povo andando para cima e para baixo na cidade. Viajantes do mundo inteiro que iam ali. Agora, a cidade está solitária. Aquela que antes era populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Jeremias pinta um quadro de Jerusalém como uma viúva que naquele contexto era símbolo de pobreza, de desamparo, de sofrimento. Jerusalém é essa viúva que está sofrendo e que agora é desprezada. Aquela que foi a princesa entre as nações, agora ela ficou sujeita a trabalhos forçados. Imagina a rainha Elizabeth, ao invés de ter morrido, ela ter sido levada cativa por um povo, e aquela que reinou durante 70 anos, e que tinha tanto glamour e tanta riqueza, agora se tornar escrava, sujeita a trabalhos forçados. O que você acha que passava na cabeça dos ingleses? Mas não só isso. O texto diz: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes ou todos os que a amavam. Olha que coisa. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Jerusalém tinha feito alianças com povos pagãos, Egito e outros povos que Deus não queria e que Jeremias tinha dito que não fizesse. E aqui é comparado com amantes, porque o pecado que Jerusalém cometia e que também o Reino do Norte cometeu é comparado ao adultério. Deus é o esposo. Jerusalém era a esposa do Senhor, a noiva do Senhor. E quando ela fazia aliança com outros povos, ela estava adulterando. Ela estava indo atrás de amantes. E nessa hora,
todos os seus amantes a desprezaram. Ninguém veio para socorrer, porque a Babilônia era o maior império no momento, estava subjugando tudo que vinha pela frente, e aí os aliados de Jerusalém, todos pularam fora, os seus amantes. E ela chora, e chora de noite, ela não descansa mais. O sono é reparador, mas ela não tinha mais sono. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha com amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Imagine aquela cidade, agora não tem culto no domingo. Os caminhos de Sião estão de luto. Ninguém mais caminha. Lembra dos salmos de romagem? Salmo 120 a 134, que o povo de Israel cantava ainda em direção a Jerusalém para celebrar as grandes festas. Imagine agora, os caminhos estão de luto, não tem ninguém caminhando por ali, não tem ninguém indo para o culto, não há mais assembleia solene, os sacerdotes já não estão mais ali para ministrar, tudo está um deserto. Aí ele diz: da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Esse é o quadro. Esse é o quadro dessa cidade antes populosa, bonita, que tinha muito luxo, muito fausto, uma cidade bela, uma princesa entre as nações, que tudo estava funcionando devidamente bem, tinha o templo, tinha todas as instituições funcionando, mas agora era motivo de escárnio, agora era como uma viúva, agora era sujeita a trabalhos forçados, agora os seus caminhos estão de luto. Não há ninguém, os príncipes estão como os corços, que estão buscando pasto, estão buscando alimento. Os sacerdotes não estão mais celebrando, estão padecendo de fome, estão sofrendo. Esse é o quadro. Essa imagem de uma viúva desolada, desamparada, aflita, que chora e chora e chora. Mas aí vem a segunda parte do texto, versículo 8 até o versículo 11. Porque se do verso 1 ao 7, ele pintou o quadro, e é um quadro terrível, do verso 8 ao 11 ele vai falar por que isso aconteceu. Ele vai dar a base, por que sobreveio a Jerusalém toda esta aflição, esta catástrofe. Ele já deu uma dica anteriormente, aqui no verso 5, quando diz que o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Mas a partir do verso 8, ele vai deixar isso mais claro, dizendo: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso, caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela.
pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibistes que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. O que fez Jerusalém passar por tudo isso? Jerusalém pecou gravemente. E agora ele vai dizer que, por causa deste pecado, ele vai ampliar a cena de desgraça, de destruição. Porque nos versos anteriores, ele pintou a desgraça e ele ilustrou com uma viúva. Mas agora, ele continua pintando a desgraça e mostrando o que aconteceu, mas ele vai usar a imagem, a ilustração, e é muito vívida, até a tradução aqui, os tradutores têm muito cuidado com a forma como eles traduzem o texto, mas ele vai mostrar Jerusalém como uma mulher, não viúva, pura e simplesmente, mas uma mulher violentada. Uma mulher que os seus inimigos, os seus amantes, a pegaram, a violentaram. Ela ainda está com as consequências dessa violência nas suas pernas, nas suas saias. Algumas versões diz nas saias, outras diz nas pernas. A imundícia ainda está ali e ela está completamente destruída. E o autor está dizendo que isso aconteceu por causa dos pecados de Jerusalém. Porque Jerusalém pecou. Porque Jerusalém prevaricou. Porque Jerusalém não deu ouvidos à voz dos profetas, à voz de Jeremias, assim como o reino do norte. Jerusalém passou por essa aflição. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora estão desrespeitando ela, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas pernas ou nas suas saias. Por isso, ela caiu. Ela não pensava no seu fim, mas por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Irmãos, o pecado é algo que nos engana. O pecado promete muitas coisas, mas o que ele traz de verdade é destruição. O que ele traz de verdade é vergonha, é imundícia. É isso aqui. Jerusalém caiu na conversa dos seus amantes. Jerusalém deu ouvidos, e o texto vai colocar mais na frente, eu pequei porque eu dei ouvidos aos outros e não à palavra do Senhor. E por causa disso, Jerusalém agora está como uma viúva desamparada e como uma mulher violentada, sofrendo vergonha, descaso, opróbrio e tendo que chorar amargamente as consequências do seu pecado. Alguém já disse que o pecado vai levar você mais longe do que você queria ir e vai fazer você ficar mais tempo do que você queria ficar e vai trazer consequências que jamais você imaginaria. Não brinque com o pecado. Não brinque. E ela diz, vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na sua congregação. Todo o seu povo está gemendo e à procura de pão.
Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troca de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. A princesa entre as nações, a rainha, a bela cidade, a populosa cidade, a cidade do rei Davi, a Jerusalém, o templo do Senhor, a casa do Senhor, os nobres, os príncipes, os sacerdotes, todo aquele povo agora estão como uma mulher cheia de imundícias da violência que lhe foi cometida. Chorando, com fome, desprezada, sem amigos, sem ninguém do seu lado. Você que está aqui, você que está me assistindo, é isso que o pecado faz conosco. Nos atrai, nos seduz, nos leva à queda, e quando caímos, aqueles que nos levaram ao pecado, eles zombam de nós, eles nos desamparam, eles caem fora da nossa vida e nós vamos ficar na sarjeta, na lama, no lixo, sofrendo o opróbrio do nosso pecado. Quantas moças que foram enganadas com promessas de amor, e aí o cara chegou, usou, abusou e depois caiu fora. Quantas pessoas que são levadas ao pecado e que depois choram amargamente as consequências do seu pecado. E a pessoa diz assim, mas foi só uma vezinha. Mas, às vezes, foi só uma vez. E nesta vez você pegou uma doença do mundo. Nesta vez você destruiu a sua vida. E agora vai sofrer amargamente. Agora, para a gente caminhar para a conclusão, a terceira parte do texto, que vai do verso 12 até o verso 22, vai mostrar essa justiça de Deus. Vai mostrar que, na verdade, até o verso 18, porque o verso 20 a 22 é uma oração final no capítulo. Vai mostrar que o que está acontecendo aqui não é por acaso. Guarde isso aqui, meu querido irmão e minha querida irmã. O que vai ficar muito claro para nós no livro de Lamentações, entre aspas, a culpa da destruição desse povo é deles? É. Mas quem está por trás dessa destruição é o próprio Deus. A culpa é deles. Mas quem traz a destruição é o próprio Deus. É a justiça de Deus que está sendo feita, se revelando. Quem está agindo é Nabucodonosor. Mas quem está por trás, quem exerce o poder, quem está levando o povo para o cativeiro, quem está fazendo Jerusalém sofrer, quem está fazendo Jerusalém ser envergonhada, é o próprio Deus. Ou seja, o que o texto coloca para nós é que o nosso Deus, Ele é justo. E Ele não tolera o pecado. Aqui existia uma aliança, um pacto. Deus disse, eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Mas vocês têm que cumprir aqui os mandamentos, a aliança que eu tenho com vocês. Não façam aliança com esses povos pagãos. Não vão para a idolatria. E o povo começou a ir. E Deus levantou os profetas. E os profetas pregavam a palavra do Senhor. Chamavam o povo ao arrependimento. E o povo não quis. Deus vai e pune o seu povo. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que nós cremos, e não é só o Deus revelado no Antigo Testamento, é o Deus eterno. O Deus que nós cremos é aquele que não tolera o pecado, seja na vida de Israel,
seja na vida da igreja dele hoje, seja na minha, seja na sua vida. E louvado seja Deus por isso. Porque o que Hebreus coloca é que Deus disciplina a quem ama. Veja, meus irmãos, eu estava lendo um comentarista e ele disse uma coisa interessante. Um juiz pune alguém simplesmente porque ele tem que cumprir a lei. Deus pune o seu povo porque ele ama o seu povo e ele quer a restauração do seu povo. Deus disciplina o seu povo porque Deus quer tornar o seu povo melhor. Não é ódio do povo, é amor. Mas um amor que se manifesta de forma justa. É a justiça de Deus que é colocada aqui. E se você ler Lamentações, faça esse exercício. Veja quantas vezes aqui no texto aparece a palavra Senhor. Só nesse primeiro poema. É o Senhor que vê a aflição, é o Senhor que escuta a oração, é o Senhor quem está trazendo a vergonha, é o Senhor quem está levantando o povo. O Senhor está por trás de toda essa história, de todo esse contexto. A soberania de Deus é revelada de forma muito clara no texto. E agora, a partir do versículo 12, isso vai ficar muito claro para nós. Olha como é que diz o texto. Verso 12 ao 18. Agora é Jerusalém falando. E diz assim: não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Olha o Senhor aparecendo. Já apareceu aqui no verso 5, aparece aqui no verso 9, e agora aparecendo mais uma vez. Você vai ver quantas vezes aparece o Senhor. Ele vê, ele aflige, ele leva, ele escuta. Então ele diz: considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Quem afligiu? O Senhor. Lá do alto, esse Senhor enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas são entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele a abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. Os amantes, os valentes, as nações foram embora porque o Senhor fez. O Senhor pisou como no lagar a virgem, filha de Judá. Aparece aí Jerusalém, filha de Sião, filha de Judá, é a mesma coisa. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Está vendo quem está por trás? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas olha a conclusão que ela chega. Verso 18. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento, mas para restaurarem
as suas forças. O que está claro para nós aqui? O Senhor é justo. Por isso que o tema do sermão é as consequências do pecado e a justiça de Deus. Porque o texto coloca muito claramente para nós. O pecado tem consequências gravíssimas. E essas consequências é resultado da justiça de Deus. Porque Deus é justo, porque o Senhor é justo, Ele vai punir o seu povo. E o texto diz o que Deus fez. Tirou os amigos, as alianças, o Senhor pisou como no lagar o povo, o Senhor atou fardo sobre o povo, o Senhor fez com que tudo isso acontecesse sobre Jerusalém. Por quê? Porque Ele é vingativo? Porque Ele é um déspota? Porque Ele é mau? Porque Ele é um tirano? Não. Porque Ele ama. Porque nós confundimos amor com falta de disciplina. E quem ama, disciplina a quem ama. O pai que ama o seu filho, ele não vai deixar seu filho sem disciplina. Só que diferente do juiz, o pai bate no filho ou disciplina seu filho, ele faz isso para proteger seu filho de um mal maior. Disciplina, justiça da parte do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito bonito no texto. Porque Jerusalém chegou à conclusão. Jeremias, que está escrevendo o poema, sabe muito bem. Eu estou aqui porque eu pequei. E a palavra de Deus diz, de que se queixa o homem? O texto vai colocar aqui, queixe-se dos seus próprios pecados. Eu pequei, eu prevariquei. Como é que o texto diz? Eu não dei ouvidos à palavra do Senhor. Então o Senhor é justo. O que aconteceu comigo, por mais desolador que seja, o Senhor é justo, é justo, é justo. Meu querido irmão e minha querida irmã, você serve a um Deus justo. Você serve a um Deus que lhe ama. Você serve a um Deus que quer o seu bem. E que, para você ser uma pessoa melhor, Ele pode tirar tudo que você tem, todo o esplendor da sua vida. Ele pode fazer você ir para o pó, para que você emende os seus caminhos. Não brinque. Não brinque. Porque tem muita gente que brinca. E o problema, meus irmãos, aqui, é quando você está pecando e nada está acontecendo. Está acontecendo na vida do outro. Porque esse pode ter sido o problema de Judá. O reino do norte pecou, 722, o Senhor mandou os assírios vieram e levaram. Passaram-se quase 200 anos. Judá está prevaricando, está pecando, Jerusalém, a imundícia está ali, as alianças, os profetas estão falando, eles estão maltratando os profetas, estão zombando da cara de Jeremias, e nada está acontecendo. Passou 100 anos, e nada está acontecendo. Até que chegou o dia que veio o juízo de Deus de forma implacável sobre o povo. E Ele é justo. O que o texto está dizendo para nós? Meu irmão, você está em pecado? Você está pecando, né? Você está brincando. Você está ouvindo a palavra de Deus toda semana. A palavra de Deus está confrontando você. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. E você escuta a palavra. E você sai e continua a vida do mesmo jeito. Só que está tudo dando certo na sua vida. Você está empregado, você está com saúde, você está caminhando, você está fazendo tudo. E você está dizendo assim, Deus me ama demais. Ama. E Deus ama tanto, que se você não se emendar, prepare-se para a pancada
que vai vir sobre a sua vida. É melhor você botar logo a boca no pó, como diz o texto. Talvez ainda haja esperança. Eu ouvi um pastor contando um testemunho triste. Um irmão do ministério, brincando com as coisas de Deus. Brincando. E aí o pastor chamou, conversou, repreendeu, exortou biblicamente, mas o irmão continuou na vida de pecado. Pegaram esse cara, mataram esse cara e colocaram um punhal no coração dele, junto com a Bíblia. Cuidado. Eu tinha um amigo que era da igreja. O Senhor trouxe do mundão, se converteu, bênção de Deus, uma bênção de Deus na igreja. Daqui a pouco, começou a flertar com o mundo de novo. E a gente exortava, a gente conversava, a gente chamava atenção. Um dia eu fui fazer uma visita e eu disse, fulano, vamos para a igreja, vamos voltar para a casa do Senhor, você é um homem de Deus, você é tão usado por Deus, professor na escola dominical, pregava muito bem, tudinho. Vamos. Se você quiser ser meu amigo, nunca mais me fale no nome de Jesus. Eu disse, pois a partir de hoje eu não venho mais na sua casa. Esse cara veio para uma festa aqui em Natal, agora está livre, né? Vou para a festa. No Carnatal aí, no meio de uma briga lá, o cara vinha de lá para cá com a garrafa, deu na cabeça dele. Até hoje, esse cara vive praticamente em estado vegetativo. Cuidado, cuidado, cuidado. Jerusalém chegou à conclusão, o Senhor é justo. E só chega a essa conclusão quem está numa situação dessa, quem é crente de verdade. Porque o ímpio, ele passa só uma chuva na casa de Deus. O justo, o crente de verdade, quando ele é disciplinado, no primeiro momento ele pode até ficar com raiva, ele pode até chutar o balde, mas quando ele vai refletir, ele diz assim, não, espera aí, eu pequei, eu errei, eu é que pisei na bola, o Senhor é justo. A disciplina do Senhor veio sobre a minha vida, chega a essa conclusão. E aí a pessoa se quebranta e volta. E Deus restaura a vida dela. E Deus traz de volta a glória. Foi o que o Senhor fez com Jerusalém. O cativeiro durou 70 anos e o Senhor trouxe de volta Jerusalém. E as promessas do Senhor vão se cumprir sobre Jerusalém. Ou seja, aquele que é crente, ele para refletir, ele diz, eu estou sofrendo as consequências do meu pecado, e o Senhor é justo. Quando você vê alguém ser disciplinado de forma bíblica, e se rebelar e não voltar mais, é porque não era dos nossos. Agora, quando alguém é disciplinado e paga o preço do seu pecado, é porque aquele ali é de fato um eleito de Deus. É um eleito de Deus, que caiu a ficha, que reconheceu a justiça de Deus na vida dele. Passou na moinha. E o Senhor faz isso para torná-lo uma pessoa melhor. E aqui abri um parênteses, meus irmãos. Porque se tem um pecado da igreja evangélica brasileira, é o pecado de não perdoar. Você sabia disso? Olha que coisa interessante. Lá no mundão, o cara era traficante, estuprador, o cara era beberrão, adúltero, tudo que não presta. Aí ele veio para a igreja e se converteu. Em algumas igrejas, no outro domingo, ele já está dando testemunho, já está pregando, todo mundo abraça ele, leva para os encontros de casais, leva para as programações, ele dá o testemunho. Todo mundo abraça. Agora, às vezes, um jovem da igreja, um crente, um membro da igreja, viveu a vida toda ali, ele caiu em pecado, aí todo mundo chuta, joga pedra, não quer mais saber, não crê na restauração, e
parece que a alegria é ver o cara destruído. Quando um membro cai, nós deveríamos chorar, como Jeremias está chorando aqui. Qual deveria ser a atitude de Jeremias, humanamente falando? Eu preguei 40 anos para vocês, agora, viu aí o que aconteceu? Bando de miserável. Eu acho é pouco. Até porque Jeremias não foi levado para o cativeiro. O rei conhecia Jeremias e sabia que Jeremias estava profetizando e mostrando tudo aquilo que aconteceu, que Deus estava na vida dele. Então Nabucodonosor não tocou em Jeremias. Jeremias poderia muito bem agora estar zombando do povo de Jerusalém, contando vitória. Eu disse para vocês, eu preguei 40 anos, ninguém deu ouvidos. Você acha que é um ministério fácil? 40 anos de pregação e o povo não dá ouvidos? Mas Jeremias chorou quando viu o seu povo, a sua cidade destruída. Irmãos, quando um membro cai na igreja, não é para você ficar com fofoquinha, com comentário, nem querendo ver o pau cantar, não. É para você chorar, porque é o seu corpo, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor que está sofrendo. É o diabo que está cantando vitória, porque um membro caiu. E quando é uma liderança, pior ainda, porque o efeito é trágico para a vida da igreja. Quando você vê um pastor caindo, em vez de você comemorar ou de você divulgar, chore, meu irmão, bota o joelho no chão e chore, porque a igreja vai sofrer muito, muito, muito. Na minha cidade, até hoje, a igreja paga preço, porque o pastor, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, um dia estava pregando na igreja e uma pessoa passou na frente e disse, esse é pastor? E aí revelou que o pastor vivia em práticas de pecados homossexuais e por aí vai. Até hoje, a mancha ficou. Então chore como Jeremias. Mas concluindo, para a gente orar, olha o que diz o final, que é a oração. Todos os capítulos terminam com oração, e o capítulo 5 é uma oração do começo ao fim. Olha o que diz. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Orou, confessando os seus pecados, reconhecendo os seus pecados, se quebrantando diante do Senhor. As lições são simples, objetivas, e eu já trabalhei ao longo da exposição, mas eu quero destacar duas. Primeiro, crente peca. Jerusalém pecou, os sacerdotes, os profetas pecaram. Crente peca. Se você está aqui e você acha que você é imune ao pecado, que você já atingiu a perfeição, lê do engano. Crente peca. Agora, quando o crente peca, e porque Deus o ama, Deus levanta profetas para repreendê-lo. E a questão é, você vai dar ouvidos à palavra do Senhor? Se o Senhor está lhe repreendendo no seu pecado, é porque Ele lhe ama e Ele quer que você abandone esse pecado. Então, abandone o seu pecado de estimação. Seja ele qual for. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está mostrando qual é o pecado que você precisa abandonar. Por menor que seja. Por menor que seja. Segunda coisa, se arrependa profundamente, que há esperança para você. Chore diante do Senhor. Se quebrante diante do Senhor. Talvez a sua família não lhe perdoe. Talvez a igreja não lhe perdoe. A sociedade não lhe perdoe, mas Deus lhe perdoa. E isso é que é importante. E a outra lição para nós aqui. Meu querido irmão, vamos chorar mais pelos pecados na nossa nação.
Vamos chorar mais pelos pecados da igreja. Vamos chorar mais pelos pecados dos nossos irmãos, além de chorarmos pelos nossos. Nós vivemos a cultura da insensibilidade. E uma das coisas que Lamentações vai mostrar para nós, e esse é um dos propósitos do livro, é que nós precisamos ser mais sensíveis à dor, à miséria, ao pecado, à destruição do nosso semelhante. Jeremias, provavelmente, não podemos afirmar, está sentado, olhando toda aquela catástrofe e escrevendo estes poemas, estas músicas fúnebres e chorando pelo seu povo. Quando foi a última vez que você chorou porque você viu a vara do furor de Deus vindo sobre o seu povo? Será que nós não temos opróbrio para chorar? Será que quando nós vemos os desmandos no nosso país, no nosso estado, na própria igreja, nós não temos motivos para chorar diante do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e que esta série esteja mudando a minha vida e a sua vida. Vamos orar?